Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Horizon Valorização de Resíduos para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.horizonvr.com.br. A apresentação também está disponível para download na central de resultados do site de RI da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação dos palestrantes e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Horizon VR e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Milton Pilão, diretor-presidente da Horizon, e o Sr. Leonardo Santos, diretor financeiro de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Milton Pilão, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Pilão, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela audiência. Estou aqui eu e o Léo, nosso CFO, para apresentar os resultados aí do quarto TRI de 2024, bem como o fechamento do ano de 2024. Léo, vamos passar primeiro aí pelos destaques. Acho que o primeiro ponto dos destaques que a gente tem a comentar é o ganho real de preço de destinação da ordem de 9%, né? A gente vem falando isso há um bom tempo, que os preços de destinação final, os preços de gate fee para aterros no Brasil, vem seguindo um caminho de buscar os preços de patamares mundiais, nós estamos muito longe ainda. Então, esses ganhos reais de preço acima da inflação, como a gente fez no quarto TRI aí com 9% year to year, deverão continuar acontecendo nos nossos preços de gate fee, como aconteceram aí no quarto TRI, o que traz, obviamente, um resultado direto nas nossas margens. Vocês veem, o nosso preço aumentou 9%, as margens year to year aumentaram da ordem de 8% em gross margin também nessa divisão. Em segundo, vale falar um pouquinho do volume de resíduos, que cresceu 4% year to year. Você aqui não teve ainda um crescimento real no volume de resíduos, porque principalmente os novos aterros que entraram no segundo semestre, eles começam a amadurecer ao longo desse semestre, primeiro semestre de 2025, então a gente deve ver apenas nesse primeiro semestre ganhos mais importantes de volume, mas mesmo assim tivemos um ganho year to year de 4% no aumento de volumes no ano passado. Em terceiro lugar, falamos um pouco da execução dos investimentos de biometano, né? Acho que esse é um ponto muito importante, era uma expectativa muito grande de todos, dado a importância dessas duas plantas, tanto de Jaboatão quanto de Paulínia, que entram em operação no segundo trimestre de 2025, a de Jaboatão, e no quarto trimestre de 2025, a de Paulínia, colocando quase 300 mil metros cúbicos por dia de biometano em produção no mercado, com EBITDAs representativos para a companhia. Então, a boa notícia aqui é que ambos os projetos estão on track e on budget. Jaboatão, no quarto trimestre de 2025, já estava com 90% do seu cronograma executado. Posso dizer a vocês, agora que estamos em março, que a planta já está pronta para comissionamento a quente. Então, conseguimos executar ambas as plantas, estamos executando a de Paulínia e a de Jaboatão executada on track financeiro e on track de cronologia, e também nesse quesito temos novas plantas sendo contratadas que vão também conseguir atingir o mesmo patamar de CAPEX com cronologias ou cronogramas tão bons quanto o de Jaboatão ou até menores. No fortalecimento aí do posicionamento da BioE, acho que vale a pena a gente falar um pouco aqui dos contratos que foram fechados de venda de biometano ali no quarto TRI, vou fazer um deep dive já sobre eles, dizer que o mercado continua extremamente aquecido, a gente continua
aí com grandes contratos em negociação. Temos um bid da Petrobras gigantesco aí para 700 mil metros cúbicos por dia na rua, onde participamos ontem, né, a entrega das propostas. Então, aqui continuamos muito otimistas com os contratos e o posicionamento de demanda do mercado de biometano. E, por fim, vale falar sobre a melhoria nos resultados da economia circular. A economia circular é composta tanto quanto com plantas de coprocessamento quanto com as plantas de triagem mecanizada. Acho que esse foi o primeiro TRI, como eu já tinha antecipado anteriormente, onde a gente conseguiu ter uma margem de contribuição positiva na UTM, né? A planta de triagem é uma planta que veio em ramp-up há 2 anos e meio. Ela agora atinge o seu patamar de geração de resultado e daqui para frente a gente pretende estar sempre melhorando esse posicionamento nela, ganhando preço de reciclados, ganho operacional. Então, também foi um highlight aqui do quarto trimestre. Dando um deep dive aqui dentro desses highlights, um pouco do que eu falei, a gente vendeu ali, executou a venda do contrato de biometano de Tremembé, com prazo de 10 anos, fornecimento previsto aí para o segundo semestre de 27, com volume médio da ordem de 40 mil metros cúbicos dia, contrato no mesmo patamar de preço dos anteriores, reajuste em PCA, 10 anos, take or pay, então em linha com os contratos que a gente tem feito de biometano. Dentro dos novos projetos, a gente também concluiu ali o contrato de parceria com a Gás Verde e a Urca, né, para a produção de biometano nos aterros de Nova Iguaçu e de São Gonçalo, com uma produção estimada de 180 mil metros cúbicos por dia. Ambos aterros já estão em contratação de venda desse biometano aqui dentro do primeiro semestre. E também fechamos o contrato de compra do biogás do aterro de Piratininga, que vai nos trazer aí mais um potencial de produção da ordem de 25 mil metros cúbicos de biometano. Na parte de crédito de carbono, vale a pena lembrar que naquele quarto trimestre, a gente concluiu o registro dos projetos dos ecoparques de Sergipe e Maceió, trazendo para nós uma possibilidade aí de venda recorrente da ordem de 1,2 a 1,5 milhão de reais por ano. Aqui vale de crédito de carbono, obrigado, Léo, de crédito de carbono por ano. Aqui vale lembrar que nesse TRI aqui e agora neste ano a gente está com um pipeline e um backlog enorme de venda de carbono. Já executamos agora recentemente uma venda representativa de novo de carbono, então devemos esse ano ter boas novidades aí no quesito venda de carbono. Então é importante que esses projetos estejam registrados e prontos para venda. Por fim, destaques do período do quarto trimestre, ainda temos, vale a pena falar do contrato de financiamento para a planta de biometano Jaboatão. Acho que esse é um ponto importante em termos de funding e custo de financiamento, né? Nós conseguimos aí o primeiro desembolso da planta de Jaboatão, 267 milhões de reais, prazo de 15 anos, com uma taxa de IPCA mais 3,3% ao ano. Isso aqui mostra que a gente vai perseguir para todas as plantas de biometano buscar esse tipo de financiamento que traz uma taxa muito mais baixa e um duration muito importante nos projetos de construção de plantas de biometano da companhia. Agora eu vou passar um pouco para o Léo para falar dos destaques operacionais e financeiros e depois a gente volta aqui comigo para as perspectivas. Obrigado, Pilão. Bom dia a todos. A gente traz aqui, nesse primeiro capítulo, na página 9, os destaques operacionais do quarto trimestre de 24, o volume de resíduo. A gente, no quarto trimestre, muito em linha com o trimestre anterior, aí no patamar de 2 milhões e 100 mil toneladas de resíduos recebidos em nossos projetos. A geração de energia, aí, uma pequena redução em relação ao mesmo período do trimestre anterior, mas nada estrutural. Então, 96 mil megawatt-hora contra 103 mil do ano passado e já muito em linha, um pouquinho acima do último trimestre. Em relação à captação do biogás, muito em linha também com o último trimestre, um pouco superior, 11% superior ao mesmo período do ano passado, e crédito de carbono acompanhando o biogás 10% acima do ano passado e muito em linha ao trimestre anterior. Em relação ao ano, como já reportado pelo Pilão, tivemos um crescimento de 4% no volume de resíduos recebidos em nossos projetos no ano de 2024. Então, uma composição aí super saudável, né? Crescimento de volume
e crescimento forte de preço acima da inflação. Acho que aí a nossa receita performando bem em relação ao ano de 2023. Geração de energia acompanhando em linha o que a gente viu no trimestre em relação ao ano passado. E captação de biogás e carbono da ordem de 15%, ambos acima de 2023, refletindo os projetos que estão entrando em operação. No que tange aos destaques financeiros, a receita líquida da companhia acompanhando o crescimento de preço que a gente verificou e também a melhora de receita nas frentes de energia, biogás e biometano. Então, estamos falando aí de um crescimento de receita líquida total no quarto trimestre de 16%, 230 milhões no trimestre versus 198 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto e uma margem bruta com ganho relevante, como mencionado pelo Pilão, muito em função do ganho de preço, mas também da reversão dos resultados ou da melhora dos resultados da divisão de economia circular. Então, uma margem bruta de 60,9% contra 51,7% do ano de 2023. Claro que o crédito de carbono, quando você olhar o ano fechado de 2024, vai ter um impacto mais relevante ainda. Então, 140 milhões no quarto trimestre contra 102 milhões no quarto trimestre de 23. E o EBITDA, um ganho de 24% do quarto trimestre de 24 em relação ao quarto trimestre de 23. Até para registrar aqui, e para ficar todo mundo na mesma página, no quarto trimestre de 23, se vocês olharem só o resultado contábil, teve ali eventos não operacionais, né? Teve ali alienação de ativos, reconhecimento de impairment em 23, estou colocando na mesma base 97 contra 78 milhões. Vale a pena ressaltar ainda, nesse quarto trimestre de 23, dois pontos que devem ter chamado a atenção de vocês, investidores, de forma geral. Um deles relacionado ao SG&A. A gente já vale a pena ressaltar aqui para vocês, né? A gente não teve nada relevante em termos estruturais no nosso SG&A. A gente registrou nesse trimestre gastos relevantes com êxitos de iniciativas estratégicas, refletindo os avanços nas ações setoriais e no fortalecimento do ambiente regulatório. A gente teve decisões importantes ao longo do segundo semestre no que tange ao avanço do framework regulatório do setor. Além disso, a gente teve ainda nesse trimestre despesas relacionadas à consolidação de novos projetos e operações de M&A ao longo do segundo semestre. A gente teve aí as aquisições das térmicas, os aterros do Rio Grande do Norte e do Ceará, bem como os novos projetos de biogás e biometano aí nos ativos do Rio de Janeiro e também nos ativos de terceiros que a gente comprou biogás para gerar biometano ali em 2027. E, por fim, a gente tem um aumento no SG&A, esse sim mais atrelado ao amadurecimento dos novos projetos da companhia, investimentos em consultorias especializadas em redesenho organizacional, produtividade, eficiência, e teve uma ampliação do headcount voltado principalmente aos projetos da BioE. Outro ponto que já foi questionado aqui antes do nosso call em relação ao PDD, que a gente apontou ali na linha de outras despesas, acho que vale ressaltar que esse PDD registrado não reflete nenhuma tendência recorrente ou estrutural que nos preocupa. Atualmente, a companhia não tem nenhum caso relevante de inadimplência entre os clientes. Os valores provisionados referem-se essencialmente a recebíveis com aproximadamente 2 anos de atraso ou vinculados à transição das gestões anteriores de ativos adquiridos para a atual administração. Lembra ali que em 22 a gente teve transações importantes de M&A, compramos ativos importantes, e nessa transição a gente tem alguns recebíveis que ficaram ali, que a gente está cuidando disso judicialmente, espera sim ter solução positiva no curto e médio prazo, mas pela norma contábil a gente acabou provisionando nesse trimestre. Na próxima página, na página 13, a gente traz os números consolidados do ano de 2024, então um incremento de receita de 776 para 903 milhões de reais de receita líquida, a margem bruta também ganhando ali 8 pontos percentuais, de 52,2 para 60,2, e o EBITDA performando 38% acima
do EBITDA de 2023. No próximo slide, na página 14, a gente traz os números de CAPEX desse trimestre, um CAPEX muito voltado para as plantas de Barueri e também de biometano Jaboatão. Do total de CAPEX de 190 milhões, 177 milhões CAPEX de expansão, de crescimento, manutenção 13 milhões de reais. Aqui embaixo, embaixo da tabela, a gente destaca alguns itens de investimento ao longo do quarto trimestre de 24. Por fim, terminando a sessão de destaques financeiros, a gente traz um pouco da estrutura de capital. A companhia reportou um pequeno crescimento no nível de endividamento, mas acho que nada relevante em relação ao trimestre passado. A nossa dívida ainda com um prazo super alongado, então a gente tem trabalhado sempre a alavancagem junto com o duration da nossa dívida. E vale ressaltar que entre 420 e 470 milhões de reais dessa dívida líquida estão vinculados a investimentos já realizados nos projetos de Barueri, biometano Jaboatão ou ainda em aquisições recentes, cujos resultados ainda não estão refletidos no desempenho operacional da companhia. Então, se olharmos de outra forma, cerca de um EBITDA da companhia, e a gente tem na nossa dívida líquida não refletindo ainda receita e resultado para a companhia nos números atuais. Então, a gente, se olhássemos de outra forma, a alavancagem implícita, excluindo os projetos novos, a gente teria ali um patamar abaixo de 2 vezes. Vou devolver a bola para o Pilão para poder concluir com as perspectivas e a gente, na sequência, abre para perguntas e respostas. Muito obrigado. Com respeito a 2025, acho que o que eu tenho que dizer aqui, a gente tem falado já recorrentemente nas últimas conferências, é um ano onde a gente está muito otimista com a companhia. Várias frentes de ganho, então, dentre elas, como está na tela, o amadurecimento ainda maior aí dos preços e dos volumes. A gente vai continuar vendo ganhos expressivos no preço em termos reais de gate fee. A gente já está vendo isso no primeiro trimestre e vai continuar vendo isso ao longo de 2025. Acho que vai ser um dos anos mais fortes em termos de ganho de preço real nos gate fees. Além disso, os volumes que também devem vir dos novos aterros representarão um crescimento importante, bem diferenciado em relação ao que fizemos no ano passado, acima aí do ganho de inflação. Na segunda linha, a execução disciplinada aí do plano de CAPEX nos trará a entrada de 2 EBITDAs representativos na companhia, como o Léo falou hoje. A nossa alavancagem, ela tem a dívida dentro da dívida líquida de projetos que ainda não geram EBITDA, então, por exemplo, o projeto de Jaboatão, o projeto de Paulínia, o projeto da Uri Barueri, todos eles entram em operação nos próximos, o de Jaboatão no próximo TRI, o de Paulínia no último TRI desse ano e o de Uri Barueri em janeiro de 2027, com EBITDAs representativos, somados, eles multiplicam o EBITDA da companhia, então a gente está muito otimista. Estamos próximos da entrada em operação desses projetos que vão trazer uma geração de caixa vultuosa para a companhia. Estamos muito otimistas na evolução da monetização dos nossos renováveis, seja na linha de biometano, como eu falei agora há pouco, com um aumento expressivo da demanda vindo aí de bids da Petrobras e vários outros players entrando nessa área de demanda de biometano. Também temos agora a abertura da frente de substituição de diesel, que traz também um rol de demanda gigantesca para o biometano. Então, a gente está muito otimista também nessa frente. Muito otimista na frente do crédito de carbono. Isso é, a gente reestruturou nossa divisão de venda de crédito de carbono. Hoje em dia, operando com uma divisão que atua diretamente com os clientes internacionais. A gente está vendo, como eu falei logo no começo, um backlog de cotações de venda de carbono de alguns milhões de toneladas e a gente acha que tem boa chance de reverter isso em vendas. Já começamos a vender, como eu disse, vendemos a primeira lote importante de carbono aí uma semana atrás e devemos ver novas vendas ao longo desses trimestres. Então, também estamos muito otimistas com a volta aí da demanda do mercado voluntário para os nossos carbonos. E, no quarto ponto, falar um pouquinho sobre as aquisições estratégicas. Hoje, a gente tem também um pipeline em diligência também de alguns milhões de toneladas.
aquisições que vão trazer muito valor para a companhia, vão aumentar a nossa posição de consolidador no mercado brasileiro e vão trazer muito valor aqui para o acionista. Então, também aquisições que já vêm sendo perseguidas há meses, com suas diligências executadas, suas negociações executadas, e que a gente espera ter concluídas aí ao longo do segundo semestre desse ano. Por fim, o fortalecimento da agenda regulatória. Acho que esse é um ponto sempre de importância. Então, a lei do combustível do futuro, agora estamos tratando sobre a revisão do marco legal para dar o último empurrão no fechamento dos lixões no país de uma vez por todas, o que vai trazer mais um impulso para nós, tanto em volume quanto em preço. O marco da economia circular, que está sendo discutida nesse momento, que pode trazer um impulso muito grande aí nas receitas advindas tanto de reciclados, com conteúdo mínimo de reciclado, com crédito de reciclagem. Isso é a agenda regulatória empurrando, por exemplo, o mercado regulado de carbono, que não está nem nas nossas contas no momento e que pode trazer um grande preço de aumento no carbono. Isso é, a gente também continua muito otimista com as agendas regulatórias. Então, acho que resumindo, a gente espera ter um ano de 2025 muito vitorioso, com um crescimento robusto, advindo de todas essas frentes de que eu falei aqui. Mais uma vez, muito obrigado e vamos abrir agora para questões e perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Maria Carolina Carneiro, do Banco Safra. Senhora Maria, por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal, bom dia a todos. Obrigada pelo call. Duas perguntas do meu lado. Obrigada, vocês até já endereçaram a questão do SG&A, mas aqui a gente vendo que vocês têm alguns ativos a desenvolver ainda, né, principalmente na linha de biometano, é mais para saber se a gente deve considerar esse patamar em especial do quarto TRI como um patamar mais próximo da realidade, pelo menos enquanto os projetos estiverem desenvolvidos, ou se não. Se de fato, olhando no TRI contra TRI, talvez algumas dessas despesas que vocês mencionaram agora no call, elas não sejam recorrentes, mas para a gente ter uma ideia do que seria uma normalização para o portfólio hoje de vocês, dado que a gente tem visto um pouco de volatilidade no DNA. E a segunda, a gente viu o destaque que vocês deram no segmento de economia circular sobre o preço médio de reciclado, de fato teve um aumento aí considerável, mas se vocês puderem passar uma visão geral de como é que está o panorama para esse segmento em especial. Vocês mencionaram aumento de demanda, a parceria em algumas frentes que teria resultado em ganhos. Então, se vocês pudessem mencionar aí que frentes são essas, se a gente pode esperar patamares de preço melhores daqui para frente. Obrigada. Olá, Carol, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela primeira parte da CGNA, o Pilão conclui com a questão dos preços reciclados. Acho que, em relação à CGNA, acho que você tem dois eventos, né? De um lado, questões pontuais em relação a vitórias que nós tivemos recentemente, como eu comentei, no ambiente regulatório. A gente teve um segundo semestre quente nisso, e a gente tinha consultores, assessores jurídicos engajados nessa agenda, não só pela Horizon, mas eu digo institucionalmente pelo setor. Então, você tem gastos que acabaram impactando a CGNA. Acho que a gente ainda tem o resquício ainda nesse ano, ainda no começo desse ano, no primeiro semestre desse ano. Teve algumas coisas ali que foram parceladas via associações, etc., que a gente vai ver ainda o impacto nesse semestre. E também os M&As que aconteceram. Teve um segundo semestre forte, muito na virada do semestre, em relação a oportunidades de novos negócios, novos projetos ou ainda aquisições, que você tem um custo relevante atrelado a isso. Acho que esses a gente poderia sempre avaliá-los como pontuais. É claro que numa companhia que você tem uma agenda regulatória importante, um esforço importante e também uma agenda de M&As importante, isso pode acabar acontecendo com uma frequência maior, mas está relacionado diretamente a negócios que agregam valor e que, se não acontecerem, esses gastos não ocorrem. Pegando o seu gancho do biometano, acho que sim, naturalmente a companhia está se preparando para um volume grande de plantas entrar em operação, teve um aumento de headcount, como eu comentei há pouco,
E aí, então, tem uma parte que acaba sendo mais estrutural e que você vai ver nos próximos trimestres. É isso. A gente tem também um time hoje forte aqui de consultorias nos ajudando, redesenho de processo, eficiência organizacional, melhora de compras, então, que também acabam tendo custos que vão acontecer na jornada de 2025, eventualmente pode se alongar um pouquinho para 26, mas acho que é isso que eu posso dizer sobre o SG&A da companhia. Na área de economia circular, especificamente, e aí dividindo ela, Carol, acho que você está perguntando mais da divisão de triagem, né, dado que a área de coprocessamento vem dando resultados expressivos e vão ser recorrentes ao longo dos próximos meses. A UTM especificamente, ela passou a operar no azul ali no quarto trimestre, né, principalmente por um ganho expressivo no preço de reciclados, da ordem de 21%. Acho que esse ganho ele vem de várias frentes, tá? Ela vem de uma frente, obviamente, regulatória. Não sei se vocês viram, você tem aí proibição por lei de importação de reciclados, o que tem um impacto grande aqui no preço de reciclados dentro do Brasil. Você tem algumas ações regulatórias sendo discutidas no Congresso, onde algumas áreas, por exemplo, a área de vidro, ela já se antecipou e já colocou um percentual mínimo de reciclado dentro dos seus componentes, o que faz com que a demanda aumente, portanto, o preço de reciclado aumente. Então, a gente tem a expectativa que a regulação em volta da economia circular vai continuar empurrando o preço dos reciclados para um patamar maior, o que impacta diretamente nas margens das nossas plantas de triagem. E, em paralelo a isso, acho que vocês vão poder ver dentro desse ano aqui algumas novidades interessantes. A gente, para as novas plantas, está trazendo uma nova modalidade, que é a modalidade utilizada na Europa, que é um gate fee pago pelo gerador de resíduos, um gate fee extra pago para triagem para os resíduos que são triados na planta, o que também vai trazer aí uma bancabilidade, uma financiabilidade muito maior a esse tipo de projeto. Vocês devem ver o primeiro projeto dessa modalidade está saindo agora dentro do segundo trimestre, e aí ele dando certo, a gente deve replicar esse modelo também para próximas UTMs, o que vai também fortalecer o resultado nessa divisão. Perfeito, obrigada, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Pedro Herrero, do Santander. Senhor João, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por aceitarem minha pergunta. 2 pontos aqui do meu lado. Eu queria saber se vocês podem falar um pouco sobre a expectativa para o leilão da Petrobras, se vocês têm alguma referência de volume que a gente pode esperar de venda no leilão ou alguma coisa assim. E além disso, eu queria saber se vocês podem dar um pouco mais de detalhe, sobre a trajetória daqui para frente do CapEx do segmento de tratamento e destinação. Se isso deve continuar em níveis parecidos, em reais por tonelada, ou se a gente pode ver uma diminuição ou até um aumento dessa linha. Obrigado. Olá, João Pedro. Obrigado pelas perguntas. Acho que começando pela parte do leilão, acho que o Pilão já adiantou que a gente está olhando com muito bons olhos o chamamento público. A gente não pode aqui te antecipar em relação a volumes que a gente participou, que a gente está aplicando, ou ainda patamares de preço, naturalmente, mas acho que o leilão ele se encaixa perfeitamente a alguns projetos que a gente tem, ou boa parte dos projetos que a gente tem disponíveis com molécula disponível no curto médio prazo. Então a gente está muito otimista e a gente vê de forma super positiva. Em relação ao nível de CAPEX, acho que se você olhar o ano de 2024 em tratamento de destinação final, você não deveria fugir muito do patamar, você pode ter alguma coisa ou outra. Iniciativas pontuais que a gente destaca, por exemplo, o tratamento de chorume, que acontece pontualmente, você não tem, ou de expansão, que você vai ter que olhar conforme o plano de avanço do aterro. Na linha de manutenção, você sim tem uma visão mais clara daquele que vai ser recorrente, e de expansão vale a pena você observar conforme o crescimento dos ativos. A gente pode eventualmente fazer uma sessão te dando um pouco de cor, eventualmente algumas visitas, se você, enfim, sinta-se convidado para conhecer nossas operações, para enxergar o quanto isso pode ter variação no médio e longo prazo. Acho que a parte de manutenção você tem uma boa foto, a parte de expansão vale observar questões pontuais como o tratamento de chorume, ou ainda
iniciativas específicas que você teve em ativos. Ano passado, por exemplo, você teve, até virou público, a gente acabou publicando em redes sociais, uma expansão importante em Itapevi, aqui na Grande São Paulo, que teve um capex relevante atrelado àquela expansão, que ganhou bastante vida útil. Então, acho que valeu a pena observar isso na hora de modelar, na hora de projetar isso daqui para frente. E eu só acho que, também adicionando o que o Léo falou, acho que alguns desses CAPEX da área de tratamento, os principais, que não são os de manutenção, eles estão ligados ao tratamento de chorume. Hoje, um dos maiores custos que nós temos dentro da operação de aterros é o chorume. E a gente tem uma definição aqui para este ano e no ano que vem de investimentos em novas plantas de tratamento de chorume que vão ter um impacto relevante no custo. A gente vai conseguir, com esses investimentos, ter impactos vindos no OPEX por tonelada de resíduos muito grandes, dado que o chorume hoje tem uma grande representatividade no custo de operação dos aterros. Então, são investimentos que estão sendo feitos nesse momento, nessa divisão, e que gerarão economias no custo por tonelada de operação de aterros futuramente. Super claro, muito obrigado, pessoal. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Mário Obeto, do Banco Safra. Senhor Mário, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira seria com relação ao leilão de reserva de capacidade. Se vocês poderiam compartilhar conosco as oportunidades que vocês estão vendo aí nesse sentido. E aí a segunda seria com relação a um update aqui do desenvolvimento do projeto da Uri Barueri. Obrigado. Mário, obrigado pelas perguntas. Em relação ao leilão de reserva de capacidade, a gente teve a fase de cadastramento, a gente está muito otimista pensando nas termoelétricas, em projetos que a gente já anunciou para vocês, que a gente entende que a vocação principal agora é para biometano e não mais para energia elétrica. Então, você pega a Paulínia, ou ainda Jaboatão ou João Pessoa, são projetos que a gente olha com bons olhos para o leilão. Vamos esperar aí ver a evolução do processo e ver se a gente consegue se sagrar vitorioso e ter aí um contrato de longo prazo no contexto desse certame. Mas a gente está otimista sim, e o foco são nesses três locais que a gente tem as térmicas. Em relação a Uri Barueri, a Barueri Energia, o projeto que a Horizon tem 80% junto com a Sabesp, o projeto está no cronograma esperado e no investimento esperado. A gente tem conclusão prevista para o final de 2026, com início de operação no início de 2027. Acho que o primeiro projeto de Waste to Energy da América Latina, acho que muito vitorioso no passado, com a emissão de debêntures, enfim, a gente tem aí divulgado, informado os debenturistas acerca da evolução, mas eu diria que o projeto está em linha com o programa previsto para término e também com orçamento em linha com o esperado. Obrigado. Imagina. Lembrando que para fazer perguntas basta clicar em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem por escrito pelo método de desenvolvimento. Ele diz: bom dia, parabéns pelos resultados. Minha pergunta é extraída do release de resultados na parte em que é dito: na economia circular, a companhia deve avançar com iniciativas em novo formato, no qual o envolvimento dos governos locais será fator-chave para viabilizar economicamente futuras plantas de reciclagem. Quais seriam esses novos formatos? As plantas de reciclagem atualmente implantadas não têm trazido os resultados econômicos desejados? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui, o Pilão fica à vontade para me complementar. Acho que o principal ponto aqui atualmente, acho que a gente está vendo um amadurecimento importante no ambiente regulatório para a economia circular no país, mas no contexto atual não é tão diferente do biometano, que você já sai contratado com contratos de venda de longo prazo, 10 anos, a inflação.
você ainda não tem contratos nesse nível de amadurecimento. A gente já está vendo alguns contratos de mais longo prazo, mas não de 10 anos, a IPCA, por exemplo, que dê conforto para os desenvolvedores de projeto, talvez fazer novas plantas, tomando todo esse risco. Quando a gente menciona isso, a gente está vislumbrando uma tendência que a gente já vê em outros países, já acontece há muitos anos em outros países, e a gente está vendo algumas iniciativas do poder público também no Brasil, aonde o poder público remunera ou paga, ele contribui na viabilização da planta, garantindo uma receita para que seja implantado as iniciativas de reciclagem. Então, a gente acha que esse ano a gente vai começar a ver alguns projetos com esse perfil, e na contrapartida, é claro, que uma vez que se você tiver a planta vendendo recicláveis e gerando caixa com os recicláveis, o poder público deve sim criar alguma métrica para que ele se beneficie disso. Então, no final do dia, ele poderá vir a pagar um valor adicional no preço de destinação para ter a solução de reciclagem implantada naquela localidade. Em contrapartida, uma vez que você tem a venda dos recicláveis, você vai ter um percentual desse reciclado, alguma métrica que você devolve isso para a municipalidade ou para o poder concedente, tão logo você tem as vendas, e quase que uma outorga ao contrário, onde você devolve uma parte para eles, dado que eles teriam contribuído para a viabilização da planta. É isso que a gente está vendo. A gente, Pilão já falou um pouquinho que a gente deve ter novidades no curto espaço de tempo com esse perfil, mas é isso que a gente deu o tom na passagem, que a gente menciona no release. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Milton Pilão para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado mais uma vez pela audiência, participação de todos. Nosso time de RI está sempre pronto aqui para caso houverem novas dúvidas. E mais uma vez, muito obrigado. Até logo a todos. A conferência da Horizon está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.